Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 134, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 16, primeiro livro das Crónicas 21 e Salmo 15. Segundo livro de Samuel 16. Tendo David descido um pouco a outra encosta do monte, viu Sibá, servo de Mefibosete, que vinha ao seu encontro com 2 jumentos carregados de 200 pães, 100 cachos de uvas secas, 100 peças de fruta da estação e um odre de vinho. O rei disse-lhe: "Para que é isso?" Sibá respondeu: "Os jumentos são para a família do rei montar, os pães e os frutos são para os teus servos comerem, o vinho para beberem aqueles que desfalecerem no deserto." O rei perguntou: "Mas onde está o filho do teu senhor?" Sibá respondeu ao rei: "Ficou em Jerusalém pensando: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai." O rei disse a Sibá: "Doravante, tudo o que possuía Mefibosete te pertencerá." E Sibá respondeu: "Inclino-me diante de ti e agradeço-te o favor que me fazes, ó meu rei e senhor." Chegou, pois, o rei de Baurim, e saía de lá um homem da parentela de Saul chamado Shimei, filho de Gerá, que enquanto caminhava ia proferindo maldições. Lançava pedras contra David e contra os servos do rei, apesar de todo o povo e todos os guerreiros seguirem o rei, agrupados à direita e à esquerda. E Shimei amaldiçoava-o dizendo: Vai embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o reino a teu filho Absalão. Vês-te agora oprimido de males, por teres sido um homem sanguinário." Então Abissai, filho de Seruiá, disse ao rei: "Porque há de continuar este cão morto a insultar o rei, meu senhor? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça." Mas o rei respondeu-lhe: "Que te importa, filho de Seruiá? Deixa-o amaldiçoar-me. Se o senhor lhe ordenou que amaldiçoasse David, quem poderá dizer-lhe: por que fazes isto?" David disse também a Abissai e aos seus homens: "Vede, se o meu próprio filho, fruto das minhas entranhas, conspira contra a minha vida, quanto mais agora este filho de Benjamim. Deixai-o amaldiçoar-me conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor tenha em conta a minha miséria e me venha dar bens em troca destes ultrajes." David e os seus homens prosseguiram o seu caminho, mas Shimei seguia a par dele pelo flanco da montanha, amaldiçoando-o, atirando-lhe pedras e espalhando poeira no ar. O rei e toda a sua tropa chegaram extenuados e descansaram ali. Entretanto, Absalão, com todos os seus partidários de Israel, entrou em Jerusalém acompanhado de Aitofel. Hushai, o Erquita, amigo de David, foi apresentar-se a Absalão e disse-lhe: "Viva o rei! Viva o rei!" Absalão disse-lhe: "É essa a tua gratidão para com o teu amigo? Por que não partiste com ele?" Hushai respondeu-lhe: "De modo nenhum. Eu sou por aquele que o Senhor escolheu com todo este povo, e é com este que ficarei. Além disso, a quem devo servir senão ao seu filho? Como servi a teu pai, assim também te servirei a ti." Absalão disse a Aitofel: "Deliberai entre vós o que devemos fazer." Aitofel respondeu-lhe: "Aproxima-te das concubinas de teu pai, que ficaram aqui para guardar o palácio. Deste modo, todo Israel saberá que te tornaste odioso a teu pai, e os teus partidários sentirão maior coragem." Armaram, pois, uma tenda para Absalão no terraço, e à vista de todo Israel, ele foi abusar das concubinas de seu pai. Naquele tempo, os conselhos de Aitofel eram considerados como oráculos de Deus. Assim eram considerados todos os teus conselhos, tanto por parte de David como de Absalão. Primeiro livro das Crónicas 21. Satã levantou-se contra Israel e incitou David a fazer o recenseamento de Israel.
Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Ide fazer o recenseamento de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-mo para que eu saiba o seu número. Joabe respondeu: O Senhor multiplica o seu povo 100 vezes mais. Não são todos eles, ó rei meu senhor, os servos do meu senhor? Para que exija agora isto o meu senhor? Porque pretende uma coisa que será imputada como pecado a Israel. Mas o rei persistiu na ordem que dera a Joabe. Joabe partiu e, depois de percorrer todo o Israel, regressou a Jerusalém e entregou a David a lista do recenseamento do povo. Havia em todo o Israel 1.100.000 homens aptos para a guerra e em Judá 470.000. Não fez o recenseamento da tribo de Levi nem da de Benjamim, porque Joabe abominava a ordem do rei. Deus não viu isto com bons olhos e feriu Israel. David disse a Deus: Pequei gravemente ao agir desta maneira. Agora digna-te perdoar a iniquidade do teu servo, pois agi como um insensato. Então o Senhor dirigiu-se a Gade, vidente de David, nestes termos: Vai dizer a David: Isto diz o Senhor. Proponho-te 3 coisas. Escolhe uma delas, aquela que quiseres que eu te faça. Gade foi ao encontro de David e disse-lhe: Isto diz o Senhor. Escolhe ou 3 anos de fome, ou 3 meses durante os quais fugirás dos teus inimigos e serás atingido pela sua espada, ou durante 3 dias a espada do Senhor e a peste e o anjo do Senhor devastando todo o território de Israel. Vê, pois, que resposta devo dar àquele que me enviou. David respondeu: Estou numa cruel angústia, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois é imensa a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. E o Senhor mandou a peste a Israel, e morreram 70.000 homens. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Quando ele a destruía, o Senhor olhou e compadeceu-se deste mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retira a tua mão. Ora, o anjo do Senhor achava-se perto da eira de Ornan, o jebuseu. David levantou os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada na mão, dirigida contra Jerusalém. Então David e os anciãos, vestidos de saco, prostraram-se com o rosto por terra. E David disse a Deus: Não fui eu que mandei fazer o recenseamento do povo. Fui eu que pequei e fiz esse mal. Mas essas ovelhas, que fizeram elas? Senhor meu Deus, que a tua mão caia, pois, sobre mim e a casa do meu pai, mas não sobre o teu povo. O anjo do Senhor mandou Gade dizer a David que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornan, o jebuseu. David subiu de acordo com a ordem dada por Gade em nome do Senhor. Ornan voltou-se e viu o anjo e escondeu-se com os seus 4 filhos. Estava nesse momento a debulhar o trigo. Ornan, ao ver David, saiu da eira e prostrou-se com o rosto por terra diante de David. David disse-lhe: Cede-me o terreno da tua eira para eu erigir nela um altar ao Senhor. Cede-mo pelo seu valor em dinheiro, para que o flagelo se retire de cima do povo. Ornan respondeu: Toma-o, e que o meu senhor, o rei, faça o que lhe parecer melhor. Vê, dou-te os bois para o holocausto, as grades para a lenha e o trigo para a oblação. Dou-te tudo. Mas David respondeu-lhe: Quero comprá-la a dinheiro pelo seu justo valor. Não tomarei o que te pertence para dar ao Senhor, e não oferecerei um holocausto que nada me custe. David deu a Ornan 600 siclos de ouro pelo terreno, e edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão, invocou o Senhor, e o Senhor respondeu-lhe por meio do fogo que desceu do céu sobre o altar do holocausto. Então o Senhor ordenou ao anjo que metesse a espada na bainha. Imediatamente, David, vendo que o Senhor ouvira a sua oração na eira de Ornan, o jebuseu, ofereceu ali sacrifícios. A morada do Senhor que Moisés construíra no deserto e o altar dos holocaustos encontravam-se nesse tempo no lugar alto de Gibeon. Mas David não pôde dirigir-se a esse altar para consultar Deus, porque ficara aterrado ao ver a espada do anjo do Senhor. Salmo 15. Salmo de David. Quem poderá, Senhor, habitar no teu santuário? Quem poderá residir na tua montanha santa? Aquele que leva uma vida sem mancha, pratica a justiça e diz a verdade com todo o coração. Aquele cuja língua não levanta calúnias e não faz mal ao seu próximo, nem causa prejuízo a ninguém. Aquele que despreza o que é desprezível,
mas estima os que temem o Senhor. Aquele que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Quem assim proceder, não há de sucumbir para sempre. Como é que é, malta? Muito bem-vindos. Este é o episódio 134, onde lemos o segundo livro de Samuel no capítulo 16, o primeiro de Crónicas no capítulo 21 e o Salmo 15, e nós queremos hoje meditar na Palavra de Deus na nossa vida. Qual é o lugar da Palavra de Deus na nossa vida? Eu estava aqui, eu pensei em começar por dizer, é um privilégio acompanhar-vos nesta descoberta diária da voz de Deus através da Escritura. É verdade, mas é também um privilégio percebermos que todos nós somos privilegiados. Ou seja, os verdadeiros privilegiados não são aqueles que têm tudo, que têm riqueza, que têm sabedoria, que têm entendimento, que têm... Não, privilegiados somos nós que podemos escutar, conhecer a Palavra de Deus. Isso é o mais importante. E por isso reconheçamos hoje que somos privilegiados. Está convosco o Padre Pedro Figueiredo, sim, como tem sido durante a leitura destes livros. E está convosco o Padre Pedro Figueiredo, sim, como tem sido na leitura destes livros. E hoje, neste dia, vamos mergulhar numas águas profundas, lendo o segundo livro de Samuel e o primeiro de Crónicas, num momento crítico da história de David. As consequências das suas escolhas passadas começam a bater à porta deste rei com uma força devastadora. Então, porquê? Primeira coisa, o peso das escolhas. No centro do que ouvimos hoje está um David em fuga. Está um rei que perdeu o seu trono e, em grande parte, perdeu a sua paz. Nós vimos Absalão, como o seu próprio filho, entra em Jerusalém e humilha o pai publicamente, e cumpre-se por isso a profecia de que o mal que David fez em segredo seria exposto à luz do dia, como também vai acontecer com o mal que nós fizermos um dia será exposto. Mas, ao mesmo tempo, em Crónicas, e por isso deixem-me só voltar atrás e dizer-vos, não vale a pena esconder nada a Deus. Voltando, nós vemos então em Crónicas David cair num outro pecado. O pecado de decidir recensear o povo, não é? Diz que Satã levantou-se contra Israel e incitou David a fazer o recenseamento de Israel. Pode parecer uma coisa inofensiva, mas ao querer contar o povo, David está a tentar tomar posse daquilo que pertence a Deus. Ele deixou de ser um administrador para se querer comportar como o dono. Ele é que é o dono de Israel. E o resultado é o quê? É uma provação terrível, onde David é confrontado com a dor do seu povo e levado, mais uma vez, ao altar do arrependimento. O que é que isto nos revela sobre o nosso bom Deus? O Senhor leva o nosso pecado a sério, também, não por ser um juiz vingativo, mas porque, de facto, o pecado é por natureza devastador. No entanto, mesmo no meio do castigo, nós vemos o rosto, a cara da aliança. Quando David se arrepende e escolhe cair nas mãos do Senhor, em vez de nas mãos dos homens, ele encontra a misericórdia. Deus não abandona David na sua miséria, mas Deus permite que David construa um altar. Isto é fundamental, porque Deus providencia sempre um caminho de regresso. Deus providencia sempre um lugar de sacrifício e um lugar de reconciliação, onde a espada do julgamento é guardada na bainha. A aliança de Deus não depende da perfeição de David. A aliança de Deus depende, isso sim, da fidelidade de Deus e da humildade do homem em reconhecer que nada é seu, nada é seu, nada é seu. Olhamos para a nossa vida. Na nossa correria, no nosso dia-a-dia, há duas atitudes de David hoje que nos querem e devem interpelar. A primeira é esta: como é que nós reagimos quando a vida nos atira pedras? David, ele, foi amaldiçoado por Semei enquanto fugia. Abissai quis cortar-lhe a cabeça, mas David parou. Ele teve a humildade de dizer: se ele me amaldiçoa, talvez o Senhor o tenha permitido. E quantas vezes, perante uma crítica ou perante uma injustiça no trabalho ou na família, a nossa primeira reação é o ataque. Vamos atacar, vamos rebentar, vamos destronar. David ensina-nos que às vezes a voz que nos critica, por mais dura que seja, pode ser um convite de Deus para olharmos com verdade para o nosso coração. Segundo,
Como é que nós temos feito o nosso recenseamento? Vou explicar. Muitas vezes nós queremos contar os nossos sucessos, os números. Eu lá na paróquia às vezes digo assim: quantos jovens é que vieram ao encontro? Quantas pessoas é que temos na missa? Quanto é que nós aqui? Às vezes nós também na nossa família queremos controlar os nossos filhos, como se fossem a nossa propriedade. Ou queremos até medir o valor pelo que acumulamos. Isto, meus queridos, no nosso tempo temos este desafio enorme, é o pecado da autossuficiência. Reparem, nós não somos donos de nada. Eu que faço funerais posso dizer-vos, nunca vi ninguém levar no caixão coisa alguma. Não levaram casas, não levaram carros, não levam. Acumulai tesouros no céu, diz o Senhor. E não é por acaso que Ele diz isto. Não estamos armados em tio patinhas, porquê? Não faz sentido. Nós não somos donos de nada. Somos cuidadores. Somos alguém a quem é confiado um conjunto de coisas, um conjunto de dons, antes de mais, e depois um conjunto de coisas. E quando nós tentamos ser os reis absolutos da nossa vida, geramos o que em nós? Peso, ansiedade, divisão. A verdadeira paz, como nos diz o Salmo 15, pertence àquele que caminha na integridade e reconhece a soberania de Deus. Por isso hoje quero-te convidar a isto. Levanta comigo o coração a Deus. Senhor Jesus, corações ao alto, o nosso coração está em Ti agora. Que não sejamos agentes de devastação nas nossas casas. Sejamos agentes do bem, pertencendo inteiramente ao Senhor. Que a nossa oração seja: Senhor, ajuda-me a ser fiel a Ti no meio da provação. Senhor, ajuda-me a ser humilde no meio do sucesso. Senhor, dá-nos a graça de continuarmos a caminhar juntos neste caminho espetacular que o Mais 365 tem permitido fazermos. Meus queridos irmãos, eu rezo por vocês, rezem por mim. É o Padre Pedro, sempre que vos pede orações, como um mendigo. E vemo-nos amanhã. Vamos continuar aqui a fazer este caminho, está bem? Força, um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias da tua vida. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Termina assim o dia 134. Um abraço em Cristo. Até amanhã.